O ônibus leito-cama deslizava pela escuridão, devorando o asfalto da BR-040 com um zumbido constante que parecia consumir todos os outros sons. O balanço rítmico da suspensão e as luzes fugazes das cidades distantes que riscavam a janela se misturavam numa hipnose entorpecente. Helena Soares abriu os olhos lentamente, uma fenda estreita na escuridão da cabine privativa. Era impossível dizer se a sensação de desconforto que percorria suas veias era fruto do cansaço que lhe corroía os nervos ou de uma premonição desagradável. Esta viagem de Brasília ao Rio de Janeiro não era uma simples inspeção de rotina. Era uma jornada para arrastar os fantasmas do passado para a luz fria de um tribunal presente, uma missão para desatar o nó colossal que atravessava toda a sua carreira militar. Ela ajeitou a lapela do seu impecável casaco preto. Por baixo, um uniforme de combate perfeitamente vincado envolvia seu corpo. As 3 estrelas de general de divisão, pesadas em seus ombros, estavam ocultas pelo tecido escuro. Naquele momento, para qualquer um que olhasse, ela era apenas uma mulher de meia idade com um ar cansado. E era exatamente isso que ela desejava. Olhares desnecessários e deferências exageradas sempre a aprisionaram dentro de uma armadura. Foi então que o homem sentado na poltrona à sua frente cruzou as pernas com um movimento brusco, e a ponta do seu sapato caro bateu no dela. Não houve pedido de desculpas. Pelo contrário, ele bufou e a mediu de cima a baixo com um desprezo explícito. O terno bem cortado, o relógio que valia mais que um carro popular e o brilho da arrogância em seus olhos denunciavam o tipo, um daqueles homens desesperados para exibir seu status social. Seu olhar encontrou a barra da calça do uniforme e a ponta do coturno de Helena, que apareciam sutilmente sob o casaco. Um sorriso de escárnio torceu seus lábios. Parece que hoje em dia até os soldadinhos andam de primeira classe, ele murmurou, a voz não muito alta, mas suficiente para atrair a atenção de outros passageiros. Não basta sugar nossos impostos, ainda querem viver no luxo. Alguns olhares curiosos se voltaram para eles. Helena não reagiu. Esse tipo de provocação era uma parte tão familiar de sua rotina que se tornará banal. A experiência a ensinara que a indiferença era a melhor defesa. Fechou os olhos novamente, tentando se concentrar na escuridão lá fora. Mas o homem não parecia disposto a parar. Ele se inclinou para a frente, elevando o tom de sua voz zombeteira. Ei, senhora, onde arrumou essa fantasia? Anda comprando uniforme militar na internet? Você sabe que se passar por militar é crime, não sabe? A pena é pesada. A palavra senhora fincou-se em seus ouvidos como uma farpa. Fantasia lançou um pequeno caco de gelo em seu coração. Os cochichos ao redor aumentaram. Alguém levantou um celular, claramente tentando filmar a cena. Mulher de meia idade se passando por militar? A manchete sensacionalista já se formava na mente das pessoas, o ar vibrava com a expectativa de uma boa história. Helena abriu os olhos, devagar. Seu olhar era como um oceano profundo e calmo, no qual a superficialidade do homem se perdeu, afogando-se. Sem dizer uma palavra, ela se levantou. Lentamente despiu o casaco preto que parecia pesar 1 tonelada. O silêncio se instalou na cabine. O que o casaco revelou foi um uniforme de combate do Exército Brasileiro, vestido com uma precisão impecável. E sobre os ombros, brilhando mesmo na penumbra, 3 estrelas prateadas. General de Divisão Helena Soares. Sua presença, agora totalmente revelada, dominou o ar confinado do ônibus. Os passageiros que antes a viam como uma diversão prenderam a respiração. A mão que segurava o celular desceu apressadamente. A arrogância escorreu do rosto do homem como a maré baixa. Em seu lugar surgiram a incredulidade, a confusão e, por fim, o pavor que empalideceu sua pele. Ele olhou das estrelas no ombro de Helena para o rosto dela, e de volta para as estrelas, suas pupilas tremendo como se atingidas por um terremoto. Você era militar? Ele gaguejou. Helena perguntou em voz baixa e controlada. Não havia raiva ou desprezo em seu tom. Era quase uma verificação clínica. O homem abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu.
Seus olhos finalmente pousaram na plaqueta de identificação no peito dele, R. Vargas. E abaixo do nome, o posto, coronel. Um coronel da ativa acabará de assediar e acusar uma general de divisão de ser uma impostora. Para qualquer um que conhecesse a rígida hierarquia militar, a situação era vertiginosa e apavorante. De qual unidade você é? Helena perguntou novamente. O coronel Ricardo Vargas saltou da poltrona. Seu corpo, por puro reflexo, assumiu a posição de sentido, mas suas pernas tremiam incontrolavelmente. O suor frio escorria por sua testa em cascata. O terror de ver décadas de carreira, tudo que ele construiu com tanto esforço, se transformar em cinzas em questão de minutos por causa de sua própria arrogância o paralisou. Me desculpe, minha general. Eu não a reconheci. Sua voz saiu rachada e irreconhecível. Os passageiros assistiam à cena irreal em completo silêncio. Helena o encarou friamente. Seu olhar parecia perfurar suas desculpas esfarrapadas, atravessando seu passado, seu presente e a alma encharcada de presunção. E foi nesse exato instante que ela percebeu. Aquele homem não era apenas um oficial grosseiro que ela encontrava pela primeira vez. Nas profundezas de sua memória, num lugar que ela se esforçava para manter trancado, um rosto familiar emergiu das sombras. Um jovem oficial impetuoso, fanaticamente convencido de seu próprio julgamento, que acabou por arrastar todos para a tragédia. Vargas. Coronel Ricardo Vargas, ela disse o nome dele em voz baixa. Não era uma pergunta. Era a confirmação de um pesadelo esquecido. Vargas não ousou levantar a cabeça, mas sentiu a mudança sutil no tom de Helena. Não era a voz de um superior repreendendo um subordinado. Havia algo mais profundo, mais complexo, uma emoção antiga e fermentada misturada ali. Ele ergueu o olhar cautelosamente para o rosto dela. As marcas do tempo estavam lá, mas o olhar penetrante e a mandíbula firme eram os mesmos. O mesmo olhar que o encarou em meio ao cheiro de sangue e pólvora daquele dia trágico. Por acaso? A senhora é a Major Helena Soares? Que serviu no batalhão de infantaria de selva 20 anos atrás, a voz de Vargas era quase um soluço. O que passou por sua mente não era general à sua frente, mas a arrogância de sua juventude, os erros cometidos e o rosto do soldado que caiu por causa deles. O ar dentro do ônibus tornou-se pesado como chumbo. Seus olhares se cruzaram no vazio. Não era um simples encontro de postos hierárquicos. Era o reencontro de dois tempos que haviam parado no cenário de uma tragédia terrível, reconectando-se através de um abismo de 20 anos. A fissura no passado acabará de se reabrir. O silêncio era tão agudo que poderia ser cortado com uma faca. Todos os ruídos do ônibus de luxo pareciam ter sido absorvidos pela parede invisível erguida entre os dois. O rosto do coronel Ricardo Vargas estava branco como papel. Major Helena Soares. No momento em que ele pronunciou aquele nome, foi como se sentisse novamente o cheiro úmido e metálico da terra da floresta e ouvisse o grito de seu companheiro. Ele pensou que havia esquecido. Não esquecido, mas enterrado à força sob a pesada armadura do sucesso e das promoções. Agora, essa armadura se estilhaçava diante da mulher que fora sua superiora e que agora era uma general. Helena não respondeu. Apenas o observou, seu olhar carregando uma profundidade que transcendia um simples sim ou não. Seus olhos pareciam interrogar a alma de Vargas. Como você viveu depois daquele dia? Você, por um único momento, sentiu remorso genuíno? Os outros passageiros olhavam de um para o outro, confusos. O que começara como um incidente de insubordinação militar estava se transformando em um drama pesado, emaranhado em uma história do passado que ninguém ali compreendia. Um comissário de bordo se aproximou cautelosamente para perguntar se havia algum problema, mas Helena o dispensou com um gesto leve. Este era um assunto que ninguém mais poderia interferir. Era apenas entre os dois. Sente-se, coronel, a voz de Helena era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Ela se sentou primeiro, colocando o casaco dobrado sobre o colo. Vargas, como uma marionete cujos fios foram cortados, desabou na poltrona.
Suas costas estavam encharcadas de suor, e o tecido caro de seu terno grudava em sua pele de uma forma repulsiva. Faltava pouco mais de 1 hora para chegar ao rio. Durante esse tempo, nenhuma palavra foi trocada. Mas o silêncio continha mais histórias do que qualquer diálogo. A mente de Vargas era uma tempestade. Ele tentava desesperadamente reconstruir a memória. A operação daquele dia. A investida imprudente que ele, em sua própria mente, rotulara como uma decisão corajosa. A maneira como ele sutilmente transferiu a culpa pelo fracasso para sua superior, a Major Helena, enquanto ele mesmo foi retratado como um oficial competente que tomou uma decisão difícil sob pressão. A Major Helena fora transferida para outra unidade pouco depois do incidente, e ele usou aquilo como um trampolim em sua carreira. Então, por que ela estava reaparecendo agora, desta forma? O ônibus finalmente chegou à rodoviária Novo Rio. O som do freio a ar descomprimindo pareceu quebrar momentaneamente a tensão. As pessoas começaram a pegar suas bagagens para desembarcar. Vargas não sabia o que fazer. Deveria fugir dali? Ou deveria se ajoelhar e implorar por perdão? Seus pés, no entanto, pareciam pregados no chão. Helena se levantou primeiro. Ela olhou para Vargas uma última vez e saiu sem dizer nada. Ele ficou olhando para as costas dela, atordoado. Ela não o repreendeu, não o ameaçou. Mas aquele silêncio era um prenúncio de um terror ainda maior. A calma antes da tempestade. A sensação de estar no olho de um furacão que engoliria tudo que ele conhecia o envolveu por completo. Na plataforma de desembarque, um carro oficial e um ajudante de ordens a aguardavam. Antes de entrar no carro, o oficial entregou a Helena um envelope pardo. Ela o pegou, parou por um momento e seu olhar varreu a multidão, encontrando Vargas que ainda estava parado, desolado. Seus olhos se encontraram novamente. Helena disse algo em voz baixa para seu ajudante. O oficial pareceu surpreso por um instante, mas logo assumiu uma expressão determinada e caminhou em direção a Vargas. Ele parou em frente a Vargas, em posição de sentido, e prestou continência. Coronel Ricardo Vargas, um comunicado oficial do Comando do Exército. O que o ajudante lhe estendeu era um envelope grosso, idêntico ao que Helena acabará de receber, com o selo do Quartel-General do Exército estampado. Vargas o pegou com as mãos trêmulas. Ele não tinha coragem de abrir, mas o conteúdo era dolorosamente óbvio. Diante de seus olhos, o sedã preto que levava Helena deslizou para fora da plataforma. Vargas ficou ali, olhando para a direção em que o carro desapareceu. O envelope em sua mão pesava como chumbo. Finalmente, como se tomasse uma decisão, ele o rasgou. Dentro havia alguns documentos. O título do primeiro documento saltou para seus olhos: Convocação para Comissão de Reinvestigação e Depoimento de Testemunha, Incidente de Combate na Fronteira Amazônica, Pelotão de Reconhecimento, 7º bis. O sangue em suas veias gelou. Comissão de Reinvestigação? Por que desenterrar um caso de 20 anos? E na parte inferior do documento, ele encontrou o nome do presidente da comissão. Presidente, General de Divisão Helena Soares. Vargas soltou um gemido baixo. Não era coincidência. O encontro no ônibus, esta convocação. Tudo era o início de um grande palco que ela havia meticulosamente projetado. Ela voltou para se vingar. Para tirar tudo dele. Ele não teve forças nem para amassar o documento. Os ruídos da rodoviária se tornaram distantes, e apenas o som de seu próprio coração batendo descontroladamente ecoava em seus ouvidos. Ele teria que enfrentar o passado que passou os últimos 20 anos tentando ignorar e negar. A verdade daquele dia. E o rosto do jovem soldado, esmagado sob o peso daquela verdade, tremeluzia diante de seus olhos. O passado não estava morto. Estava apenas esperando, com uma intimação na mão, para bater à sua porta. E a hora do julgamento havia começado. O carro que transportava Helena deixou o caos do centro do rio e seguiu em direção ao Comando Militar do Leste. O mar que se estendia além da janela do carro era de um azul escuro profundo e infinito, mas seus olhos não o viam.
seu olhar estava fixo no envelope em seu colo, no tempo contido naqueles 20 anos de papel. O ajudante de ordens, sentado no banco da frente, observava discretamente a expressão de sua superior pelo espelho retrovisor. Um rosto frio como gelo, indecifrável. Mas o jovem oficial sabia. Ele sabia que tipo de lava fervente se agitava sob aquela superfície calma. Esta comissão de reinvestigação foi algo que Helena impulsionou pessoalmente, usando toda a sua autoridade e influência, logo após sua promoção a general. Houve resistência considerável dentro do exército. A opinião dominante era que reabrir um caso encerrado, especialmente um de 20 anos, apenas prejudicaria a estabilidade da instituição e criaria controvérsias desnecessárias. Mas Helena não recuou. Para ela, aquele incidente nunca foi um passado encerrado. Foi a cruz que ela carregou durante toda a sua carreira militar, a fonte da culpa que a assombrava em seus sonhos todas as noites. No carro, ela fechou os olhos. A paisagem daquele dia voltou à sua mente, vívida como se fosse ontem. A jovem Helena, recém-promovida a major. Em meio à desconfiança e ao preconceito por ser mulher, ela lutou com mais afinco do que ninguém para provar sua competência. A missão como oficial de operações de um pelotão de reconhecimento na selva foi mais um teste. E foi lá que ela conheceu Ricardo Vargas. Na época, ele era um capitão promissor, recém-saído da Academia Militar das Agulhas Negras. Cheio de vigor e ambição, mas igualmente arrogante e dogmático. Ele ignorava abertamente a autoridade de Helena, uma mulher, e impunha suas próprias opiniões em todas as oportunidades. No dia fatídico, eles estavam em uma missão de reconhecimento na fronteira com a Colômbia. Uma chuva torrencial imprevisível, falhas na comunicação. Tudo parecia um mau presságio. Helena, confiando em sua experiência e intuição, ordenou a retirada do pelotão. Mas Vargas zombou de sua decisão, chamando-a de covarde. Ele afirmava ter encontrado rastros de guerrilheiros e insistia que aquela era a chance de atacar o acampamento inimigo. Seu discurso inflamado incitou o sangue dos jovens soldados. O controle da operação é meu. Obedeçam à ordem imediatamente. O grito de Helena se perdeu na imensidão da selva. Vargas, liderando alguns homens de seu grupo, mergulhou por conta própria na densa vegetação. E era uma armadilha perfeita montada pelos inimigos. O grupo foi pego em uma emboscada e dizimado em segundos. Helena, liderando as tropas restantes, lançou uma tentativa de resgate desesperada, mas era tarde demais. Em meio ao inferno de balas zunindo, ela viu claramente o rosto de Vargas paralisado de medo e o rosto do jovem soldado que se lançou para salvá-lo, apenas para ter o peito perfurado por uma bala inimiga. O nome daquele soldado era Lucas Almeida. Um jovem que mal havia completado 20 anos, de sorriso brilhante e coração bom. Um filho dedicado que cuidava sozinho de sua mãe doente antes de se alistar. Em seu bolso encontraram uma foto surrada de sua mãe. Após o incidente, Vargas sobreviveu. Ele retratou sua ação insubordinada como uma decisão heroica de contra-atacar ao perceber a armadilha inimiga. Usando o caos e a falha de comunicação como desculpa, ele alegou não ter ouvido a ordem de retirada de Helena. Ele até insinuou que a hesitação da comandante impediu que maiores danos fossem evitados. O alto comando, preferindo abafar o caso a investigar a verdade, optou pelo caminho mais fácil. A morte do soldado Lucas Almeida foi registrada como morto em combate e Helena, responsabilizada pelo comando, foi transferida para uma posição secundária. Vargas não recebeu nenhuma punição. Pelo contrário, sua bravura se tornou um exemplo para os outros. Aquilo deixou em Helena uma ferida profunda de impotência. Como a verdade pode ser tão facilmente distorcida e enterrada pela lógica dos poderosos? Em vez de se resignar, ela cerrou os dentes. Um dia, ela prometeu, corrigiria tudo. Ela seria digna diante da morte injusta do soldado Almeida e diante de sua mãe. Ela perseverou em sua carreira militar com essa determinação. Lutou contra o preconceito, não se curvou à injustiça e abriu seu próprio caminho apenas com sua competência. Esforçou-se várias vezes mais que os outros.
Assim, degrau por degrau, quando finalmente alcançou as 3 estrelas em seus ombros, ela sentiu que a hora havia chegado. Os registros militares de 20 anos atrás estavam, em sua maioria, destruídos ou inacessíveis. Mas ela não desistiu. Usou toda a sua rede de contatos e autoridade para vasculhar arquivos empoeirados e procurar pessoas envolvidas no caso. Então encontrou a pista decisiva no depoimento de um ex-comandante guerrilheiro que havia se desmobilizado e estava colaborando com o governo brasileiro. Ele era o comandante do lado oposto na área de combate da época. Seu testemunho provava inequivocamente quão absurda era a mentira de Vargas. Aquela era a centelha que iluminaria a verdade escondida nas cinzas. Chegamos, minha general. A voz do ajudante de ordens a tirou de suas longas reflexões. O carro havia chegado ao seu destino. Ao sair do veículo, ela disse com uma expressão firme: verifique novamente a lista de testemunhas para a comissão de amanhã. E preste atenção especial à segurança do nosso amigo vindo do outro lado. Entendido. Helena ficou de pé, de frente para o mar. A brisa fria do oceano acariciou seu rosto. No vento parecia haver o choro do jovem soldado que caiu há 20 anos. Ela cerrou os punhos com força. Aquilo não era uma vingança pessoal. Era uma luta pela honra. A honra como militar. E a guerra final para restaurar a honra de seu subordinado que morreu injustamente. Vargas era apenas o primeiro adversário nessa guerra. Atrás dele, ela mirava em toda a inércia e irracionalidade de uma organização gigantesca que havia se escondido e ignorado a verdade. Amanhã, quando as portas do tribunal se abrissem, tudo começaria. Vargas não foi para casa. Ele se hospedou em um hotel barato no centro do Rio. Não tinha coragem de encarar o rosto de sua esposa ou de seu filho, que tanto se orgulhava de dizer que seria um soldado. No quarto, ele arrancou a gravata e alguns botões da camisa. Estava sufocando. Por 20 anos, ele nunca duvidou de si mesmo. Acreditava firmemente ser um vencedor, um comandante competente. Essa crença era o pilar que sustentava sua vida. Agora, esse pilar estava apodrecendo desde a raiz. Ele estendeu a convocação sobre a mesa e a encarou por horas. Comissão de reinvestigação. Que piada! Tudo já estava acabado. Na época, a investigação militar claramente ficou do seu lado. Helena foi rebaixada por sua incompetência como comandante, e ele foi reconhecido por sua capacidade de decisão em uma crise. Essa era a história oficial. E agora, ela queria reescrever a história. A raiva borbulhou dentro dele. Isso não passava de uma vingança mesquinha de Helena. Uma mulher que, devido às suas limitações inerentes, fora preterida nas promoções e agora descontava sua frustração nele. Foi a essa conclusão que ele chegou. Sim, é o rancor pessoal dela. Então, ele teria que lutar. Ele não podia desmoronar assim. Se caísse agora, tudo que ele construiu em sua vida viraria fumaça. Sua honra, sua família, o resto de sua carreira militar. Tudo. Vargas se levantou de um salto e jogou água fria no rosto. Seu reflexo no espelho estava distorcido pelo medo e pela ansiedade. Ele xingou baixinho para a imagem no espelho. Recomponha-se, Ricardo. Você é um coronel do exército. Um veterano que sobreviveu a inúmeras batalhas e crises. Não pode ser derrubado por uma mulherzinha. Ele se recompôs e pegou o telefone. Começou a ligar para seus antigos subordinados, aqueles que viveram um incidente com ele há 20 anos. A maioria já estava na reserva, vivendo outras vidas. A primeira ligação foi para o Sargento Costa, que era o líder do esquadrão na época. Ele era dono de um pequeno restaurante. Sou eu, Ricardo Vargas. Tudo bem? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. O Sargento Costa reconheceu a voz, mas não parecia nem um pouco feliz em ouvi-la. Meu coronel? A que devo a honra? Davi, é sobre aquela operação de reconhecimento, há muito tempo. Por acaso, o exército entrou em contato com você? Costa ficou em silêncio novamente.
Vargas sentiu imediatamente o que aquele silêncio significava. Amanhã haverá uma comissão de reinvestigação. Eu fui convocado como testemunha. Você também, talvez? Recebi a ligação. Para comparecer como informante. A voz de Costa estava seca. Vargas forçou um tom alegre. Ótimo, então. Vamos nos ver depois de tanto tempo. Amanhã na comissão, apenas diga a verdade. Como lutamos bravamente naquele dia, a decisão que eu tomei. Você se lembra, não é? A ordem de retirada hesitante da Major Soares quase nos matou a todos. Fomos nós que salvamos a situação. Naquele momento, a voz baixa, mas firme de Costa veio do outro lado da linha. Com todo respeito, coronel, não é assim que eu me lembro. O coração de Vargas despencou. O que você está dizendo, Davi? Você também, agora? Por 20 anos, sonhei com o Lucas todas as noites. O rosto daquele garoto, caindo na minha frente depois de levar um tiro. Nunca esqueci. Não quero mais viver com mentiras. Amanhã na comissão, direi exatamente o que vi e vivi. A ligação foi desligada abruptamente. Vargas ficou parado por um momento com o telefone mudo na mão. Um sentimento de traição, acompanhado de um pavor gelado, percorreu sua espinha. Ele ligou para alguns outros, mas a reação foi semelhante. Alguns não atenderam, outros murmuraram desculpas. Todos eles sabiam a verdade daquele dia. E 20 anos foram tempo suficiente para o peso esmagar suas consciências. Vargas cambaleou e sentou-se na cadeira. Ele estava sozinho. O castelo de mentiras que ele construiu estava rachando e desmoronando por todos os lados. Ele ativou desesperadamente seus mecanismos de autodefesa. Não, eles foram todos comprados ou ameaçados por Helena. Ela está usando seu poder para manipular as testemunhas. Ele não conseguiria suportar a realidade se não pensasse assim. Ele não dormiu a noite toda. Agarrou-se desesperadamente às suas memórias, à história que ele mesmo criou. Ele era a vítima. Um oficial competente que foi transformado em bode expiatório pela inveja e incompetência de uma superior mulher. Na comissão de amanhã, ele teria que repetir essa história. Ele tinha que convencer as pessoas. Era a única maneira de sobreviver. Ele pegou um velho caderno de campo, onde havia registrado a situação da operação daquele dia. Mas ele não se lembrava das páginas que registravam a verdade, e sim do relatório forjado e distorcido que apresentou a investigação militar. Começou a reescrever sobre ele. Cada letra, cada mentira que ele escrevia, corroía um pouco mais sua alma. Ele decidiu lutar contra a verdade. Mas o adversário que ele realmente estava enfrentando não era Helena ou seus antigos subordinados. Era sua própria memória e consciência. E nessa batalha, ele já estava perdendo. Na manhã seguinte, a sala de audiências especial, montada em um prédio do Comando Militar do Leste, estava carregada de uma tensão pesada. Era o local da comissão de reinvestigação. No centro da sala, havia uma grande mesa em forma de U. Na cadeira do presidente, a general de divisão Helena Soares já estava sentada. Ao seu lado, os membros da comissão, especialistas das áreas jurídica, de inteligência e de operações, sentavam-se com expressões sérias. Todos os olhares estavam voltados para o banco das testemunhas. O coronel Ricardo Vargas entrou na sala de audiências como um prisioneiro sendo levado para a execução. Seus olhos, que não haviam dormido, estavam injetados de sangue e seu rosto pálido. Ele se esforçou para endireitar as costas e encarou Helena na cadeira da presidência. A expressão dela era a mesma de ontem, calma e sem revelar qualquer emoção. Essa calma o enlouquecia ainda mais. Se ela estivesse com raiva ou o desprezasse, seria mais fácil reagir. Testemunha Coronel Ricardo Vargas, por favor, sente-se no banco das testemunhas. A voz de Helena ecoou pela sala. Vargas sentou-se no lugar designado. Atrás dele, na plateia, alguns oficiais do exército e uma mulher de meia-idade, com roupas simples, sentavam-se em silêncio. Vargas não a reconheceu. A comissão começou. Helena não se apressou.
Primeiro, ela leu lentamente o relatório oficial do incidente, redigido há 20 anos. O conteúdo do relatório era favorável a Vargas. Em situação de incerteza e ausência de comando superior, combate heróico resultante de decisão independente do oficial subsequente. Inimigo sofreu pesadas baixas, mas, infelizmente, nossas forças também sofreram a perda do soldado Lucas Almeida. Enquanto o relatório era lido, Vargas sentiu um breve alívio. Este é o registro oficial. Não será fácil derrubá-lo. Ele repassou mentalmente a lógica que preparara na noite anterior. Quando a leitura terminou, Helena tirou os olhos dos papéis e encarou Vargas diretamente. Coronel, você concorda com o conteúdo deste relatório? Sim, concordo. Vargas respondeu sem hesitar, tentando dar força à sua voz. Muito bem. Então, descreva a situação daquele dia com suas próprias palavras. Com muitos detalhes. Este era o momento que ele esperava. Vargas começou a falar fluentemente, conforme o roteiro que havia preparado. A densa vegetação, a falha de comunicação, o aparecimento inesperado do inimigo. Ele alegou que a então Major Helena Soares, oficial de operações, entrou em pânico e ficou indecisa, repetindo apenas para recuar sem dar ordens claras, o que desmoralizou as tropas. Eu julguei que recuar seria uma desonra para um soldado e que poderíamos sofrer perdas ainda maiores se fossemos perseguidos pelo inimigo. Então, eu pessoalmente liderei os homens em um contra-ataque ao provável ponto de emboscada inimigo. Minha decisão foi correta. Os inimigos foram pegos de surpresa por nossa investida corajosa e recuaram sem conseguir reagir adequadamente. Nesse processo, infelizmente, o soldado Lucas Almeida foi sacrificado por uma granada inimiga, mas se não fosse pela minha decisão, toda a unidade poderia ter sido aniquilada naquela situação perigosa. Sua voz ficava cada vez mais alta e confiante. Ele parecia estar se embriagando com suas próprias palavras. Ele estava interpretando perfeitamente o herói trágico. Alguns membros da comissão pareciam concordar com a cabeça. Quando seu depoimento terminou, houve um breve silêncio na sala. Helena ouvirá tudo até o fim, sem qualquer mudança de expressão. Ela levantou a mão e chamou a próxima testemunha. Chame a próxima testemunha, o Sr. Davi Costa. A pessoa que entrou pela porta era o Sargento Costa, com quem Vargas havia falado na noite anterior. Agora um homem comum de meia-idade. Ele se sentou no banco das testemunhas, incapaz de encarar Vargas, e abaixou a cabeça. A testemunha serviu como líder de esquadrão na operação em questão. Correto? Sim, correto. Você ouviu o depoimento do Coronel Ricardo Vargas. O que você se lembra daquele dia coincide com o que ele disse? Davi Costa hesitou por um momento, mordendo os lábios e finalmente, como se tivesse tomado uma decisão, levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou diretamente para Vargas e disse: não. É tudo mentira. A sala murmurou. O rosto de Vargas se contraiu. A voz de Costa estava trêmula, mas cada palavra era carregada de força. Naquele dia, a Major Helena Soares ordenou a retirada de forma clara e firme. Ela disse que a vegetação era muito densa e que não podíamos avaliar o tamanho do inimigo, então deveríamos evitar um confronto precipitado. Mas o então capitão Ricardo Vargas zombou de sua ordem, dizendo algo como: isso não é lugar de mulher. E ele gritou para nós que era a chance perfeita para aniquilar o inimigo e nos mandou segui-lo. Nós, jovens soldados, fomos seduzidos por sua impetuosidade. Seu testemunho colidiu de frente com a narrativa heroica que Vargas construiu. O lugar para onde o capitão Vargas nos levou não era um ponto de emboscada previsto. Era um campo de extermínio perfeito que o inimigo havia preparado para nos atrair. As balas vinham de todos os lados e não podíamos fazer nada. Quando os tiros começaram, o capitão Vargas foi o primeiro a se jogar no chão, cobrindo a cabeça e tremendo de medo. Ele não era um herói. Era apenas um oficial novato apavorado. Mentira! Vargas gritou, levantando-se de um salto. Ele foi comprado por Helena Soares para dar um falso testemunho. Silêncio! A voz fria de Helena esmagou seu grito. Se atrapalhar o depoimento, será removido. Davi Costa continuou com lágrimas escorrendo. Foi então. O Lucas.
o soldado Lucas Almeida. Rastejou para tentar salvar o capitão Vargas apavorado e levou um tiro no peito. O Lucas morreu tentando salvar o capitão Vargas. Não foi por uma granada inimiga. Sua morte foi claramente por causa da arrogância, da teimosia e da covardia do capitão Ricardo Vargas. As últimas palavras de Costa foram quase um grito de agonia. O ar na sala de audiências congelou. Vargas, tremendo incontrolavelmente, desabou na cadeira. A primeira rachadura em seu castelo de mentiras perfeito havia surgido. E era apenas o começo. O pano do julgamento acabará de se erguer. O depoimento de Davi Costa mudou completamente a atmosfera da sala. A máscara de herói que Vargas havia construído com tanto esmero foi arrancada de uma vez, revelando o rosto de um oficial covarde e irresponsável. Os membros da comissão já não o olhavam com confiança, e seus argumentos perderam toda a credibilidade. Helena não deu a Vargas, agora abalado, um momento para respirar. Como um cirurgião experiente que remove um tumor com precisão, ela começou a fazer perguntas afiadas e insistentes. Coronel, descreve em detalhes a topografia da área de operações da época. Vargas entrou em pânico. Ele tentou se lembrar do terreno de 20 anos atrás, mas sua mente, paralisada pela tensão e pelo medo, ficou em branco. Ele gaguejou, murmurando algo vago sobre a geografia local. Naquele momento, Helena projetou um enorme mapa militar na tela atrás dele. Era uma foto de satélite de alta precisão da área da operação com curvas de nível. Este é o mapa da área da operação. O ponto que o coronel alega ter liderado o ataque é aqui. Helena apontou para um ponto no mapa com um ponteiro laser. Qualquer pessoa com conhecimentos básicos de tática militar sabe. Este local é uma bacia isolada, exposta ao inimigo por 3 lados. Em termos militares, uma zona de morte. Não é o local ideal para aniquilar o inimigo, mas sim a forma clássica de uma armadilha para aniquilar nossas próprias tropas. E o coronel alega ter liderado seus homens em uma investida corajosa para este lugar. Podemos chamar isso de julgamento tático de um oficial formado na AMAN? Vargas não conseguiu dizer nada. O mapa mostrava um fato inegável. Sua alegação era, taticamente, um ato suicida sem qualquer vantagem. Um suspiro baixo percorreu os membros da comissão. O ataque de Helena não parou por aí. O relatório registra que, devido à forte chuva e à falha de comunicação, o contato com o comando superior era impossível. É verdade? Sim. É verdade. O operador de rádio pode confirmar. Vargas mal conseguiu responder, agarrando-se a este ponto que considerava seguro. Ótimo. Então chamaremos o Sr. Felipe Melo, o operador de rádio da época, como testemunha. Outro homem de meia-idade subiu ao banco das testemunhas. Ele parecia extremamente ansioso, sem saber para onde olhar. A testemunha se lembra da situação? A comunicação estava realmente completamente cortada? Felipe Melo, o ex-operador de rádio, hesitou por um longo tempo. Seu olhar encontrou o de Vargas e rapidamente caiu para o chão. Vargas o pressionou com o olhar. Por favor, pelo menos você fique do meu lado. Felipe engoliu em seco e abriu a boca com dificuldade. Ah! A comunicação estava muito ruim, é verdade. Havia muita estática. Então, era impossível se comunicar? Helena o interrompeu, indo direto ao ponto. Felipe abaixou a cabeça e respondeu com uma voz quase inaudível. Não. Não era impossível. Apesar do ruído, a ordem de retirada da Major Soares foi recebida claramente. O capitão Vargas também ouviu a ordem bem ao meu lado. Seu testemunho foi o golpe de misericórdia. A premissa mais importante que justificava todas as ações de Vargas, não ouvir a ordem, foi abalada em sua raiz. Ele havia conscientemente desobedecido a uma ordem direta. Insubordinação clara. Vargas estava quase fora de si. Ele se levantou e gritou: "Estão todos loucos. Todos do lado de Helena Soares. Isso não é um julgamento, é uma caça às bruxas." Sua explosão foi um grito vazio. Helena o olhou de cima com olhos frios e disse: "Ainda não acabou, coronel."
Ainda nem chegamos perto da verdade mais importante daquele dia. Helena projetou o próximo material na tela. Era uma foto antiga e desbotada. O rosto de um jovem soldado, sorrindo inocentemente. Você se lembra deste soldado? No momento em que viu a foto, Vargas prendeu a respiração. Um rosto que ele nunca poderia esquecer. O rosto que se escondeu nas profundezas de sua culpa por 20 anos. Era o soldado Lucas Almeida. A partir de agora, é hora de ouvir a história deste soldado caído. A voz de Helena, baixa e pesada, ecoou por toda a sala. A cada casca de mentira que se desprendia de Vargas, o fedor da verdade apodrecida em seu interior começava a exalar lentamente. E no centro dessa verdade estava a morte injusta de um jovem soldado. A foto do soldado Lucas Almeida na tela capturou imediatamente a atenção de todos na sala. Seu rosto, sorrindo abertamente e sem artifícios, não combinava em nada com guerra ou morte. Era simplesmente a imagem de um jovem comum e saudável no auge da vida. Aquela única foto testemunhava a tragédia daquele dia com mais força do que todos os termos militares e relatórios de operação discutidos até então. Helena deliberadamente fez uma longa pausa. Para que todos pudessem encarar o rosto de Lucas, sua juventude e o futuro que ele perdeu. Vargas não conseguiu olhar para a tela e baixou a cabeça. Seus ombros tremiam sutilmente. Foi a voz baixa de Helena que quebrou o silêncio. Soldado Lucas Almeida. Na época com 20 anos. Filho único, cuidava de sua mãe viúva. Seu sonho era, ao terminar o serviço militar, abrir um pequeno restaurante para dar uma vida confortável à sua mãe. Ela leu calmamente o registro militar de Lucas. Um soldado exemplar, um camarada caloroso que sempre cuidava primeiro dos outros, um jovem positivo que nunca perdia o bom humor, mesmo nos treinamentos mais difíceis. Através de sua voz, a imagem de Lucas como ser humano começou a se formar. Ele não era mais apenas um nome em um relatório de baixas. Era o filho de alguém, um amigo querido e uma pessoa com sonhos. A comissão obteve depoimentos por escrito de membros do pelotão que conviveram com o soldado Almeida. Um tema comum aparece na maioria deles. Helena levantou uma pilha de documentos. O soldado Almeida costumava dizer que admirava a Major Helena Soares. Ele a via como uma verdadeira militar com uma força mental e um julgamento superiores aos dos homens, mesmo sendo mulher. Por outro lado, ele expressava frequentemente preocupação com o capitão Ricardo Vargas. Há vários testemunhos de que ele se preocupava com o fato de Vargas ser impulsivo demais e ter uma tendência a colocar seus subordinados em perigo. Vargas queria tapar os ouvidos. Ele pensava que os mortos não falavam. Mas Lucas estava vivo na memória de seus companheiros e agora, 20 anos depois, ele cravava a faca mais afiada no coração de Vargas. Naquele exato momento, a porta da sala de audiência se abriu e uma pessoa entrou. Era a mulher de meia-idade, com roupa simples, que estava sentada silenciosamente no canto mais afastado da plateia. Com a permissão da comissão, ela caminhou lentamente em direção ao banco das testemunhas. Em sua mão havia uma carta antiga e amarelada. Vargas levantou a cabeça para olhar a mulher. O rosto era vagamente familiar. Um rosto enrugado e exausto de tristeza, mas os traços dos olhos e da boca. Uma vaga semelhança com o rosto de Lucas sorrindo na tela. A mãe dele, um som gutural escapou dos lábios de Vargas. Sim. Era a senhora Isabel Almeida, mãe do soldado Lucas. Ela havia envelhecido sob o peso de 20 anos de luto pela perda de seu filho. A senhora Isabel parou em frente ao banco das testemunhas com passos trêmulos. Ela olhou para os membros da comissão, e depois para Vargas com um olhar tão profundo quanto as rugas em seu rosto. Seus olhos não continham ódio ou raiva, mas uma tristeza e uma saudade indescritíveis. Eu sou a mãe do Lucas. Sua voz, pequena e trêmula, ecoou pela sala através do microfone. O peso contido naquela simples frase oprimiu o peito de todos. Esta é a última carta que meu filho me enviou, alguns dias antes de morrer. Posso lê-la aqui? Helena sentiu em silêncio. Ninguém na comissão ousou se opor. A senhora
Isabel desdobrou a carta com as mãos trêmulas. O papel estava tão velho que parecia que ia se desintegrar. Ela levou o papel ao rosto, como se para sentir o cheiro de seu filho, respirou fundo por um momento e em seguida começou a ler a carta palavra por palavra, em nome de seu filho. A voz da sobrevivente se tornou a voz do filho morto, ressoando no tribunal do julgamento. Mãe, tudo bem com a senhora? Eu estou bem. Já me acostumei com a vida aqui. A nossa comandante de operações é uma mulher, e ela é incrível. Todos a respeitam. Ela é forte e sábia, como a senhora. Perto dela, eu me sinto seguro. Desde as primeiras palavras da carta, a respiração de Vargas pareceu parar. Mas o novo comandante de pelotão me preocupa um pouco. Ele é tão cheio de vontade que às vezes parece perigoso. Ele vive insistindo em fazer operações arriscadas e briga muito com a comandante por causa disso. Espero que nada de ruim aconteça. Mãe, quando eu voltar para casa, eu prometo. A senhora. Isabel não conseguiu mais ler e começou a soluçar. Seus ombros tremiam. A última frase de seu filho devia ser uma promessa simples para sua mãe, que agora ela não conseguia proferir. Uma promessa que jamais poderia ser cumprida. A sala de audiências foi tomada pelo choro. Lágrimas escorriam dos olhos dos antigos companheiros de farda na plateia. Vargas, de cabeça baixa, não conseguia fazer nada. A carta de Lucas, mais poderosa do que qualquer prova ou testemunho, expunha seu crime. Era o fragmento mais doloroso da verdade, rasgando a última armadura de mentiras com a qual ele se defendia. Enquanto os soluços da senhora Isabel enchiam o ar pesado do tribunal, Helena prosseguiu com o próximo procedimento. Ela precisava evitar que a atmosfera se tornasse puramente sentimental. Seu objetivo não era provocar compaixão, mas estabelecer a verdade através de fatos claros e objetivos. Chame a próxima testemunha. A pedido da testemunha, instalem um biombo para proteger sua identidade. Seguindo as instruções da comissão, um biombo opaco foi montado ao redor do banco das testemunhas. Da plateia e da posição de Vargas, era impossível ver quem era a testemunha. Momentos depois, um homem entrou e sentou-se atrás do biombo. Sua figura só podia ser vista pela presidente Helena e pelos membros da comissão. Vargas olhou para o biombo com olhos ansiosos. Quem diabo seria para esconder sua identidade dessa forma? Todos os tipos de especulações corriam em sua mente. Helena começou a falar. Sua voz estava um tom mais baixo e pesado do que antes. Testemunha, por favor, e identifique-se, incluindo sua antiga filiação e posto antes de sua desmobilização. Uma voz com um sotaque estranho veio de trás do biombo. Meu nome é Javier Rojas. Eu era comandante de frente das forças guerrilheiras na região da fronteira há 20 anos. Com essa única frase, a sala ficou em silêncio absoluto. Um ex-comandante guerrilheiro, o adversário no combate da época, estava agora sentado ali como testemunha. Vargas não podia acreditar no que ouvia. Isso era algo que ele nunca havia imaginado. Seu coração pareceu despencar. Helena pediu a Javier que descrevesse a situação daquele dia do ponto de vista de suas forças. A voz de Javier era calma, mas seu conteúdo era chocante. Naquela manhã, detectamos que uma patrulha de reconhecimento brasileira havia entrado profundamente em nosso território. A chuva era forte, parecia que eles também haviam se perdido. Nosso comando superior ordenou que os cercássemos e aniquilássemos imediatamente. Ele fez uma pausa e continuou. Então planejamos atraí-los para nossa zona de emboscada. Enviamos uma isca, fazendo barulho e deixando rastros para fingir que estávamos fugindo em desordem. Esperamos que eles mordessem a isca. O rosto de Vargas ficou branco como cera. O que ele tinha certeza de serem rastros do inimigo era, na verdade, uma isca que o inimigo havia deixado intencionalmente. Mas então, algo interessante aconteceu. A patrulha brasileira parou de se mover de repente e mostrou sinais de que ia recuar. Provavelmente o comandante deles percebeu que algo estava errado. Nós já estávamos lamentando, pensando que a operação havia falhado.
O testemunho de Javier provou, paradoxalmente, quão precisa e oportuna havia sido a ordem de retirada de Helena. Foi nesse momento. Uma cena inacreditável se desenrolou. Um grupo deles, provavelmente desobedecendo às ordens do comandante, de repente começou a correr em direção à nossa zona de emboscada, gritando. Ficamos todos perplexos. Que loucura era aquela? Entrando voluntariamente na armadilha. Para nós, foi uma oportunidade enviada dos céus. Havia um tom de incredulidade e escárnio em sua voz. A ação que Vargas rotulou como uma investida corajosa parecia apenas loucura, aos olhos do inimigo. Nós abrimos fogo de todos os lados como planejado. Eles caíram em confusão instantaneamente, correndo sem rumo antes de serem abatidos. Especialmente o oficial que liderava a investida. Assim que os tiros começaram, ele se jogou no chão e apenas cobriu a cabeça. Uma visão patética. O testemunho de Javier coincidia perfeitamente com o de Davi Costa. Vindo de um terceiro, e ainda por cima do comandante inimigo da época, este depoimento era uma prova conclusiva que não admitia refutação. Helena fez a última pergunta. Ao relatar o resultado do combate, como você relatou as baixas do seu lado? Baixas? Não tivemos nenhuma. Nem feridos. Foi um massacre unilateral. Nós relatamos a batalha como a caça ao javali tolo. A caça ao javali tolo. Essas palavras cravaram-se no cérebro de Vargas como adagas. Essa era a verdade da batalha que ele usou como sua história de herói por 20 anos. Ele não era um herói, mas um javali tolo que levou seus homens para o matadouro e se tornou motivo de chacota para o inimigo. A testemunha atrás do biombo se retirou, e um silêncio pesado pairou na sala. Todas as mentiras e autoenganos que Vargas construiu haviam desaparecido sem deixar vestígios. Ele teve que enfrentar sua verdade feia completamente nu. Não havia mais desculpas ou defesas possíveis. Tudo estava acabado. Quando o depoimento de Javier Rojas terminou, algo dentro de Ricardo Vargas, que o sustentava firmemente, se partiu. Era o dique chamado orgulho e autoengano, que o manteve de pé por 20 anos, ignorando a verdade. Agora que o dique se rompeu, uma torrente avassaladora de culpa, medo e vergonha começou a varrer sua alma. Ele já não conseguia olhar para a comissão ou para o rosto de Helena. Em sua mente apenas uma cena se repetia incessantemente. A cena do inferno na selva, com balas unindo de todos os lados. Sua imagem covarde gritando e se jogando no chão. E o rosto de Lucas Almeida, rastejando para salvá-lo. Sua mão estendida em sua direção no último momento, e seus olhos, arregalados de incredulidade. Um gemido sem sentido escapou dos lábios de Vargas. Ele cobriu a cabeça com as duas mãos, um gesto desesperado para tentar bloquear as memórias que explodiam em sua mente. Seu corpo começou a tremer violentamente. Os membros da comissão e todos na plateia assistiam ao seu colapso em silêncio. Fui eu. Eu matei. Sua voz era tão baixa que mal podia ser ouvida, mas se espalhou por toda a sala através do microfone. Eu matei o Lucas. Por causa da minha arrogância. Da minha ambição. Aquele garoto. Ele não conseguiu terminar a frase e começou a soluçar. Não era uma atuação. Era um remorso tardio, um grito de desespero que vinha do fundo de sua alma. A máscara de mentira, endurecida por 20 anos, finalmente se quebrou, revelando o verdadeiro Ricardo Vargas, fraco, covarde, aprisionado lá dentro. Ele escorregou da cadeira e caiu de joelhos no chão. A dignidade de um coronel do exército, o orgulho de uma vida inteira como militar, tudo desapareceu. Ele era apenas um ser humano fraco, esmagado pelo peso de seu próprio pecado. Eu errei. Eu errei. Ele chorava como uma criança pedindo perdão. Ele nem sabia a quem pedia perdão. A Helena? Ao falecido Lucas? A sua mãe? Ou a si mesmo? Seu choro encheu a sala de audiências. Mais do que qualquer veredito severo, sua imagem, admitindo seu próprio pecado e desmoronando, era a forma mais completa de julgamento.
Helena, mantendo uma expressão fria, observava-o em silêncio. Nas profundezas de seus olhos, um tremor quase imperceptível passou. Era isso que ela queria? A completa destruição de um homem? Mas o que enchia seu coração não era satisfação. Pelo contrário, uma sensação de vazio profundo e amargura a invadiu. 20 anos. Um tempo longo demais havia passado. A vida de um homem foi arruinada, e outra pessoa teve que viver uma vida inteira de dor. De que adiantava a verdade ser revelada agora? O jovem que caiu não voltaria. A comissão, a plateia, todos ficaram em silêncio. Diante do colapso total de um homem, ninguém se atrevia a falar. O choro de Vargas lançava uma pergunta a todos os presentes. O que é a verdade? O que é a justiça? E o perdão? É possível? Quanto tempo se passou? Quando o choro de Vargas começou a diminuir, a senhora Isabel Almeida, que observava a cena em silêncio, levantou-se. Com passos vacilantes, ela se aproximou lentamente de Vargas, que estava caído no chão. Todos os olhares se voltaram para ela. O que ela diria àquele homem? Daria um tapa em seu rosto? Lançaria uma maldição? Mas sua ação superou todas as expectativas. Ela parou em frente a Vargas e estendeu a mão em sua direção. Uma mão enrugada e áspera, a mão de uma mãe que trabalhou duro a vida inteira. Aquela mão não continha desprezo ou raiva, mas uma profunda compaixão. A mão que a senhora Isabel estendeu tremia levemente no ar. Era difícil acreditar que aquela mão se dirigia ao homem que lhe tirara o filho, não continha nenhuma hostilidade. Ajoelhado no chão, Vargas ergueu a cabeça e olhou fixamente para aquela mão. Ele não conseguia distinguir se a mão fora estendida para ajudá-lo a se levantar ou para agarrá-lo pelo colarinho. Sua mente, tendo perdido toda a capacidade de julgamento, havia parado. Todos na sala de audiências prenderam a respiração, esperando pela próxima ação da senhora Isabel. Todos sentiam que cada palavra que saísse de sua boca marcaria o fim deste longo e cruel julgamento. Sem recolher a mão, a senhora Isabel abriu a boca e falou com uma voz baixa e fraca. Sua voz, mesmo sem microfone, tinha a força de uma tristeza profunda que ressoou por toda a sala. Levante-se, disse ela a Vargas. Até quando vai ficar aí no chão? Meu filho está há 20 anos deitado naquela terra fria por sua causa, e você acha que algumas lágrimas vão lavar tudo? Sua voz continha ressentimento, mas a profunda resignação e tristeza eram mais palpáveis do que qualquer acusação. Eu odiei você. Eu amaldiçoei você por ter matado meu filho e este mundo que encobriu a verdade. Todas as noites, rezei para que você tivesse pesadelos, para que morresse em agonia como meu filho. Cada palavra dela era uma adaga que se cravava no coração de Vargas. Ele preferia que ela lhe desse um tapa. Talvez a dor física pudesse aliviar um pouco a agonia insuportável de sua alma. Mas hoje, vendo você desmoronar, esse sentimento desapareceu. Você também deve ter vivido um inferno por 20 anos, dentro de sua própria mentira e culpa. Você é o assassino do meu filho, mas também é uma pessoa digna de pena que se destruiu, a senhora Isabel respirou fundo. Uma lágrima escorreu de seus olhos e caiu sobre as costas de sua mão áspera. Você sabe o que meu filho escreveu em sua última carta? Ele disse que quando voltasse para casa, abriria um pequeno restaurante para que eu não precisasse mais trabalhar e pudesse viver confortavelmente. Aquele menino partiu sem poder cumprir sua promessa. Ela mostrou a carta velha que segurava diante dos olhos de Vargas. Por sua causa, meu filho não pôde realizar seu sonho. Então, viva essa vida por ele. Vargas ergueu a cabeça bruscamente. Ele não podia acreditar no que ouvia. Eram palavras incompreensíveis, distantes do perdão. A voz da senhora Isabel tornou-se um pouco mais firme. Não tente pagar sua dívida com lágrimas. É um caminho fácil demais. Pague com o resto da sua vida. Viva a vida que meu filho não pôde viver, e mais. Use o resto da sua vida para as outras pessoas cujas vidas foram arruinadas por sua causa.
Use seu fracasso como um espelho e faça tudo o que puder, na posição em que estiver, para que nunca mais haja uma morte injusta como a do meu filho. Não era perdão. Era uma punição mais pesada e severa que o perdão. Era colocar sobre seus ombros a cruz da responsabilidade que ele teria que carregar pelo resto da vida. Uma ordem para sobreviver em uma agonia maior que a morte e expiar sua culpa. Você consegue fazer isso? Perguntou a senhora Isabel. Seus olhos perfuraram a alma de Vargas. Vargas não conseguiu responder. Ele apenas abaixou a cabeça e soluçou. As lágrimas que ele derramava não eram mais de autopiedade ou medo. Eram as verdadeiras lágrimas de arrependimento de quem finalmente compreendeu todo o peso de seu pecado. A senhora Isabel não disse mais nada e voltou silenciosamente para seu lugar. Ela havia cumprido seu papel. O resto cabia aos vivos. Helena, que observara toda a situação, finalmente abriu a boca. Ela anunciou a decisão final da comissão aos membros e a Vargas. A comissão de reinvestigação reconhece a responsabilidade do coronel Ricardo Vargas por perjúrio, insubordinação e fracasso da operação. No entanto, decidimos não recomendar medidas legais ou disciplinares adicionais ao Ministério da Defesa. A sala murmurou novamente. Apesar da culpa evidente, não haveria punição? Era uma decisão incompreensível. Helena continuou, seu olhar passando por cima de Vargas, ajoelhado no chão, e se dirigindo a toda a sala. Não acredito que punir um homem resolverá este problema. Esta tragédia não é culpa apenas do coronel Ricardo Vargas. A responsabilidade é também do comando militar da época, que ignorou a verdade e encobriu a morte de um jovem soldado para proteger a instituição. E de todos nós. Todos nós que sobrevivemos temos que pagar essa dívida. Sua declaração foi além de um julgamento pessoal de Vargas, tornando-se uma advertência severa e um chamado à reflexão para toda a organização militar. Estava dizendo que o verdadeiro julgamento não é proferido em um tribunal, mas na consciência de cada um e em suas vidas futuras. Helena estava colhendo as sementes que a voz daquela mãe havia plantado. A comissão de reinvestigação foi encerrada assim. Os resultados não foram divulgados à imprensa, e apenas um pequeno número de pessoas dentro do exército soube. Tudo parecia estar afundando de volta sob a superfície. Vargas não recebeu nenhuma punição oficial, mas sua vida no exército estava efetivamente acabada. Ele renunciou a todos os seus postos e solicitou a passagem para a reserva antecipada. A carreira que ele construiu ao longo de toda a vida se desfez em um punhado de cinzas. Alguns dias depois, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. O vento frio de inverno soprava desolador entre as lápides. A fileira interminável de memoriais testemunhava em silêncio o peso dos jovens que tombaram pela nação. Naquele espaço silencioso estavam 3 pessoas. Helena, com seu casaco preto. A senhora Isabel, vestida com um traje simples e digno. E Vargas em roupas civis, não mais em uniforme militar. Como se tivessem combinado, eles se postaram lado a lado em frente à placa em homenagem ao soldado Lucas Almeida. Era a primeira vez que se encontravam desde a comissão. Não houve conversa entre os 3. Talvez a linguagem humana fosse inadequada e limitada demais para expressar suas emoções. Apenas as palavras soldado Lucas Almeida, gravadas no bronze, os uniam. A primeira a quebrar o silêncio foi a senhora Isabel. Com a mão enrugada, ela acariciou a placa fria com o nome do filho, como se tocasse o rosto de seu filho vivo. Havia uma saudade lancinante em seu toque. Lucas, a mamãe está aqui. Sua voz, misturada ao som do vento, era quase um sussurro. Está tudo bem agora, meu filho. A mamãe não odeia mais ninguém. Decidi não odiar mais a pessoa que te matou, nem este mundo. O ódio só me adoeceu. Então, esqueça tudo e descanse em paz, está bem? Ela não chorou. Sua tristeza parecia ter ultrapassado a fase em que as lágrimas poderiam expressá-la. Ela simplesmente se despediu de seu filho com calma. Em seguida foi a vez de Helena. Com uma postura impecável, ela prestou continência à placa.
Seus movimentos eram precisos. Soldado Lucas Almeida. Como sua comandante, tardiamente peço desculpas formalmente. Sinto muito por não ter conseguido protegê-lo. Sinto muito por ter demorado tanto para restaurar sua honra. Sua voz tremeu levemente no final. Ela, que viveu a vida inteira sem demonstrar emoções, não conseguiu conter o colapso de seu autocontrole de ferro diante do memorial de seu subordinado. Uma lágrima se formou em seus olhos. Era a primeira lágrima que ela derramava em 20 anos. Por último, Vargas deu um passo à frente. Ele não conseguiu olhar diretamente para a placa e caiu de joelhos impotente diante dela. Seus ombros tremiam incontrolavelmente. Ele abraçou a base do memorial e começou a chorar como uma criança. Lucas! Sou eu. O imprestável do Ricardo Vargas. Seu choro rasgou o silêncio do monumento. Eu errei. Fui eu que te matei. Por causa do meu egoísmo. Da minha arrogância. Eu sei que sinto muito nunca será suficiente para obter seu perdão. Mas é a única coisa que consigo dizer. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Ele bateu a testa na pedra fria, pedindo perdão repetidamente. Sua testa se feriu e começou a sangrar, mas ele não parecia sentir dor. Uma dor da alma, maior que a dor física, o consumia. Depois de chorar por um longo tempo, ele tirou do bolso uma foto antiga e desbotada. Era uma foto de grupo do pelotão, tirada pouco antes da operação, 20 anos atrás. Na foto, um jovem Lucas Almeida sorria sem jeito, e ao seu lado, um jovem e impetuoso capitão Ricardo Vargas posava com ar de triunfo. Ele colocou a foto cuidadosamente em frente à placa. Nos 20 anos em que você se foi, eu olhava para esta foto todas as noites e mentia para mim mesmo. Que eu era um herói, que sua morte não foi em vão. Mas agora eu sei. O quão covarde e tolo eu fui. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, ele fez um juramento à placa e ao espírito de Lucas. Eu prometo, Lucas, a nova vida que sua mãe me deu. Não a viverei em vão. Para não envergonhar seu nome, dedicarei todo o meu tempo restante aos outros. Farei tudo o que puder para criar um mundo onde não haja mais soldados sacrificados injustamente como você. Então, por favor, descanse em paz aí. Sua promessa pairou pesadamente no ar frio do monumento. Helena e a senhora Isabel observaram seu choro e seu juramento em silêncio. A tragédia que começou com a morte de um homem estava agora se tornando o início da nova vida de outro. A saga de perdão, arrependimento e redenção acabará de virar sua primeira página. Diante da placa fria, os três se reconciliaram com o passado e deram o primeiro passo pesado em direção ao futuro. Um ano se passou. Enquanto as estações mudavam, o mundo seguia seu curso indiferente, e a tragédia de 20 anos atrás se desvanecia novamente na memória das pessoas. Mas para alguns, o tempo havia parado, para outros, era um período de provação para começar uma vida completamente nova. Ricardo Vargas tirou o uniforme. Deixar a organização a qual dedicou a vida inteira foi como cortar seus próprios membros, mas ele se virou sem hesitar. Ele sentia que não tinha mais o direito de viver como militar Ricardo Vargas. Após passar para a reserva, ele liquidou todos os seus bens. Com a pensão que acumulou e a venda de sua casa, ele levantou uma quantia considerável de dinheiro. E com esse dinheiro ele estabeleceu uma pequena fundação, a Fundação Memorial Lucas Almeida. O propósito da fundação era único: apoiar as famílias de militares que morreram tragicamente em serviço e conceder bolsas de estudo a seus filhos. Também começou a operar um centro de aconselhamento psicológico profissional para soldados que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático e a lançar campanhas pela promoção dos direitos humanos dentro das Forças Armadas. Ele se tornou o presidente da fundação, mas não um presidente que fica em um escritório luxuoso assinando papéis. Ele trabalhava no campo. Viajava para memoriais e cemitérios militares em todo o país, limpando lápides esquecidas e visitando pessoalmente as famílias enlutadas, segurando suas mãos e chorando com elas. No início, muitos o viam com desconfiança.
Ele ouviu acusações de que estava fazendo um show de redenção. Mas ele seguiu seu caminho em silêncio. Ele não fazia isso para se exibir. Era a razão e o propósito de sua vida restante, a cruz que a Senhora Isabel lhe deu e o juramento que ele fez a si mesmo diante do memorial de Lucas. Sua sinceridade começou a tocar o coração das pessoas, pouco a pouco. Suas atividades foram mencionadas em um pequeno artigo na imprensa, e doadores começaram a aparecer. Seus antigos subordinados da operação de 20 anos atrás também o procuraram ao ouvir sobre a fundação. Em vez de culpá-lo, eles choraram com ele ao ver sua transformação e se tornaram voluntários na fundação. Eles também carregaram um fardo pesado em seus corações por 20 anos. A general Helena também o ajudava discretamente. Usando sua posição, ela abriu portas para que a fundação colaborasse sem problemas com unidades militares e utilizou ativamente os dados da fundação para elaborar políticas de melhoria das injustiças dentro do exército. Ela não contatava Vargas diretamente, mas acompanhava todas as suas atividades. Ela via que ele estava verdadeiramente carregando sua cruz e reafirmava para si mesma que sua decisão na comissão não havia sido errada. No primeiro aniversário da fundação, foi realizada uma pequena cerimônia. O local estava lotado com as famílias que a fundação ajudou e os estudantes que receberam bolsas de estudo. E entre os convidados de honra estavam a general Helena Soares e a senhora Isabel Almeida. No palco, Vargas não era mais o coronel arrogante e confiante de antes. Seus ombros estavam um pouco curvados e seus cabelos, grisalhos. Mas seu olhar estava mais claro e firme do que nunca. Sem olhar para o discurso preparado, ele encontrou os olhos de cada pessoa na plateia e começou a falar com calma. Eu sou um pecador. Com minha tolice e arrogância tirei uma vida preciosa e causei uma ferida incurável em sua família. Esta fundação foi criada para minha expiação. Mas agora eu sei. Este trabalho não é apenas para a redenção de um homem, mas uma responsabilidade que todos nós devemos carregar juntos. Sua voz não tremeu. Ele não mais escondia ou odiava seu passado. Ele encarou seu pecado de frente e o sublimou em sua nova vocação. Vivemos com muita facilidade. Esquecemos que a paz que desfrutamos foi construída sobre o sacrifício de alguém. A Fundação Memorial Lucas Almeida existirá para lembrar esse sacrifício. E para que mortes injustas como a do soldado Lucas Almeida nunca mais se repitam, seremos um pequeno lenço para enxugar as lágrimas dos que ficaram. Quando seu discurso terminou, aplausos estrondosos irromperam. Os aplausos foram um incentivo à transformação de um homem e um apoio ao futuro da fundação. Sentada na plateia, a senhora Isabel segurava a foto de seu filho junto ao peito e enxugava as lágrimas silenciosamente. Suas lágrimas não eram mais de tristeza ou ressentimento. Eram lágrimas de emoção ao ver a morte injusta de seu filho florescer como uma semente de esperança que salvaria mais pessoas. A luta de um homem, iniciada em nome da expiação, agora se tornava um eco maior, mudando o mundo aos poucos. Após a cerimônia, Vargas guiou Helena e a senhora Isabel para uma sala reservada. Um silêncio constrangedor pairou por um momento. Era a primeira vez que os três se reuniam assim desde o encontro no monumento. Foi Vargas quem falou primeiro. Ele se curvou profundamente diante das duas. Muito obrigado por sua ajuda. Sem vocês, nem eu nem esta fundação existiríamos hoje. A senhora Isabel sorriu levemente e deu um tapinha em seu ombro. Levante a cabeça, presidente. Você não é mais um pecador, mas alguém que faz um trabalho valioso, dando esperança a muitas pessoas. Meu filho Lucas também estaria feliz no céu. Suas palavras fizeram os olhos de Vargas se encherem de lágrimas novamente. Helena, ainda com uma expressão séria, tinha um olhar visivelmente mais suave. Ela folheou o relatório de atividades da Fundação sobre a mesa e disse: o Centro de Aconselhamento Psicológico para Militares. Parece estar indo muito bem. Recentemente, o interesse pela saúde mental dos soldados tem crescido dentro do Exército. É uma grande ajuda para nós que uma fundação civil ofereça um programa tão profissional.
Suas palavras, vindas de alguém que normalmente era econômica com elogios, eram uma clara expressão de encorajamento e reconhecimento. Vargas balançou a cabeça e disse: ainda falta muito. Ouvindo as histórias dos soldados que vêm para aconselhamento, vejo que há tantos problemas que eu nem imaginava quando estava no exército. Suas feridas não vêm apenas do combate ou do treinamento. Vêm do abuso, do isolamento dentro das unidades, da ansiedade sobre o futuro. Comparado ao sofrimento deles, o que eu faço é realmente mínimo. Suas palavras transbordavam de empatia e sinceridade. Ele não vivia mais por sua própria honra ou sucesso. Todo seu interesse estava focado em entender e aliviar o sofrimento dos outros. A senhora Isabel falou baixinho. Recentemente recebi uma carta de um estudante que recebeu uma bolsa da fundação. Era um menino que perdeu o pai em uma operação. Ele disse que graças à bolsa pôde continuar seus estudos e que quando crescer, quer se tornar alguém que ajuda amigos que passaram pela mesma dor. Ela tirou uma carta amassada da bolsa e mostrou a eles. Lendo esta carta, pensei: quem sofreu uma ferida é quem melhor a entende. Essa dor que passamos não nos torna apenas mais feridos, mas também pode nos dar a força para cuidar da dor dos outros. Suas palavras ecoaram profundamente em todos na sala. Sim. Todos eles eram pessoas com feridas profundas. A comandante que perdeu seu subordinado, a mãe que perdeu seu filho, o homem que teria que viver o resto da vida em penitência por seu erro. Mas em vez de sucumbirem às suas próprias feridas, eles estavam cuidando das feridas uns dos outros e, além disso, criando um laço de solidariedade para curar as feridas de outros. Helena olhou pela janela e disse em voz baixa: o exército é uma organização que deve sempre seguir em frente. Não pode ficar presa aos erros ou dores do passado. Mas para seguir em frente, não se deve esquecer o passado. Pelo contrário, é lembrando e refletindo precisamente sobre essa dor que podemos nos tornar uma organização mais saudável e forte. Esta fundação está desempenhando exatamente esse papel de memória. Seu olhar se voltou para Vargas. Continue assim, presidente Vargas. O caminho que você está trilhando é também o caminho que nosso exército deve trilhar. Foi o maior elogio e expressão de perdão que Helena poderia dar a Vargas. Ele não conseguiu dizer mais nada, apenas assentiu com a cabeça. A partir daquele dia, a relação entre os três evoluiu para uma aliança silenciosa, mas sólida. A senhora Isabel participou do programa de aconselhamento para famílias da Fundação, compartilhando sua experiência e confortando a dor de outras mães. Helena promoveu reformas internas no Exército, colaborando estreitamente com a Fundação, e Vargas cumpriu silenciosamente seu papel de luz e sal em seu lugar. A tragédia que começou com a morte de um homem agora se transformava na saga milagrosa da criação de uma comunidade de cura, onde almas feridas se amparavam. Sua aliança, abraçando um passado manchado de sangue, avançava silenciosa, mas firmemente em direção a um futuro chamado esperança. Mais alguns anos se passaram. No Rio do Tempo muitas coisas mudaram. A Fundação Memorial Lucas Almeida tornou-se uma das organizações mais confiáveis e influentes relacionadas aos militares. Ricardo Vargas não era mais chamado de pecador ou penitente. Ele era respeitado como uma figura paterna por inúmeros soldados e suas famílias. Rugas profundas marcavam seu rosto, mas não eram traços de dor, e sim símbolos de sabedoria e gentileza. Helena encerrou sua carreira militar com honra e passou para a reserva. Ela foi registrada na história como a mulher que alcançou o posto mais alto nas Forças Armadas Brasileiras. Após a aposentadoria, recebeu ofertas para cargos de ministra e deputada, mas recusou todas. Em vez disso, tornou-se conselheira da Fundação e dedicou sua paixão restante a atividades de melhoria dos direitos humanos militares ao lado de Vargas. Em seu rosto antes frio como gelo, um sorriso caloroso agora aparecia com frequência. A senhora Isabel era o pilar espiritual mais sólido da Fundação. Ela não era mais a mãe imersa na dor da perda do filho. Tornou-se a mãe de inúmeros Lucas, acolhendo calorosamente jovens feridos. Seu pequeno restaurante estava sempre cheio de jovens de uniforme,
e ela lhes oferecia um prato de comida quente, encorajando-os como filhos e irmãos. Em um dia claro de outono, os três se encontraram novamente no monumento. A visita anual em memória de Lucas Almeida já havia se tornado uma tradição. A atmosfera não era mais pesada e dolorosa como antes. Pareciam confortáveis e calmos, como se visitassem um velho amigo. Vargas limpou a placa de Lucas e ofereceu um crisântemo branco. Ele falou baixinho para a placa: "Lucas, você está bem? Graças a você, muitos jovens não estão perdendo seus sonhos. Sua mãe teve uma dor nas costas outro dia, foi ao médico, mas felizmente está tudo bem. A General Helena está escrevendo um livro, parece que vai ser algo incrível. E eu? Eu estou bem. Sinto sua falta." Sua voz era afetuosa, como se falasse com um filho. Com a mesma boca que o levou à morte há mais de 20 anos, ele agora transmitia saudade e notícias. Helena deu um tapinha no ombro de Vargas e disse: "Chega de se culpar, presidente. Você já fez o suficiente. Tenho certeza de que o soldado Almeida entende. A senhora." Isabel assentiu. "É verdade. Nosso Lucas era um menino de coração grande, ele entenderia tudo. Agora, descanse um pouco por você também, presidente." Vargas sorriu fracamente para as duas. Ele sabia. Sua expiação ainda não havia terminado. Era a cruz que ele carregaria por toda a vida. Mas agora, a cruz não parecia mais tão dolorosa. Havia se tornado um peso sagrado que dava sentido à sua vida. Os três ficaram em silêncio por um tempo, olhando para o céu de outono. Nuvens brancas flutuavam preguiçosamente no céu azul e alto. Como o rio do tempo, aquele rio carregava as memórias de tristeza, dor, ressentimento e culpa, e agora desaguava em um mar chamado perdão, reconciliação e esperança. Nesse momento, um grupo de crianças se aproximou tagarelando. Eram alunos do ensino fundamental em uma excursão escolar. As crianças corriam entre os memoriais, lendo curiosamente os nomes gravados nas placas. Uma delas parou em frente à placa de Lucas Almeida e deixou um pequeno bilhete com a palavra "Obrigado", escrita em caligrafia infantil. Os três observaram a cena em silêncio. A pureza do coração da criança pareceu o maior consolo para os longos e difíceis anos que eles haviam percorrido. O passado estava dando lugar ao futuro. A morte de Lucas não foi em vão. Seu sacrifício se tornou um pequeno alicerce para que as crianças da próxima geração pudessem viver em paz, sem conhecer a tragédia da guerra. Atravessando o rio do tempo, eles finalmente entenderam. A verdadeira vitória não é derrotar o inimigo, mas vencer o ódio e escolher o amor. A verdadeira honra não está em postos elevados ou medalhas vistosas, mas na mão anônima que enxuga as lágrimas de outra pessoa. Eles estavam provando essa verdade com suas próprias vidas, envelhecendo lentamente juntos. No monumento, ao entardecer, os três sentaram-se lado a lado, observando o pôr do sol. O céu em chamas parecia o fogo da batalha de mais de 20 anos atrás, ou as lágrimas de sangue derramadas por almas feridas. Mas agora a paisagem não era mais dolorosa. Pelo contrário, parecia majestosa e bela. Como o crepúsculo que abraça tudo e encerra o dia, sua longa e dolorosa história também se encaminhava para um final pacífico. "Vamos voltar?", perguntou Vargas em voz baixa. A senhora. Isabel e Helena sentiram em silêncio. Quando eles estavam prestes a se levantar, o celular de Vargas tocou. Era do escritório da fundação. "Sim, é o Vargas." "O quê? Onde ele está agora?" A expressão de Vargas ficou séria. Sua voz tornou-se urgente. Desligando o telefone, ele se virou para as duas e disse apressadamente: "Surgiu algo urgente." "Desculpem, mas vocês terão que ir na frente." Helena segurou seu ombro e perguntou: "O que aconteceu?" "Um soldado desertou de uma unidade na fronteira. É um garoto que tinha dificuldade de se adaptar, já esteve no nosso centro de aconselhamento algumas vezes. Ele acabou de me ligar. Disse que queria acabar com tudo." A dor e a angústia se apossaram do rosto de Vargas. O medo de que outro Lucas pudesse surgir o envolveu. "A senhora."
Isabel segurou sua mão com força. Vá. Rápido. Salve aquele menino. Helena também disse com uma expressão determinada. Você não vai sozinho. Eu vou com você. Minha influência no exército ainda pode ser útil. Os dois não hesitaram. Seus olhares eram solenes, como velhos soldados indo para a batalha. Vargas hesitou por um momento, depois assentiu firmemente. Esta não era uma luta que ele travaria sozinho. Os três entraram no carro às pressas. O carro acelerou pela estrada que começava a escurecer, em direção à fronteira onde a tragédia se anunciava. Dentro do carro, Vargas tentava continuamente ligar para o soldado, persuadindo-o. Por favor, não faça nenhuma besteira. Ainda não acabou. Nós vamos te ajudar. Eu vou te ouvir. Por favor. Sua voz era desesperada. Ele não estava indo apenas para salvar um desertor. Ele estava correndo para salvar o Lucas que não conseguiu salvar há mais de 20 anos. Era uma luta desesperada para não repetir os erros do passado. A história não havia terminado. Sua expiação, sua missão, ainda estavam em andamento. No mundo, ainda havia muitas almas feridas que precisavam ser salvas, e o caminho a percorrer ainda era longo. As luzes do mundo passavam rapidamente pela janela do carro. Deixando essas luzes para trás, eles corriam para uma escuridão mais profunda. Para salvar uma vida jovem. Ninguém sabia o que os esperava no fim daquela escuridão. Mas eles estavam juntos. Sua aliança, forjada na dor, era mais forte do que qualquer escuridão. Esta era a história deles. Uma história que começou com a morte de um homem e continuou com a salvação de muitos. Uma saga sem fim de milagres.